Olá, sejam bem-vindos à edição número 290 do Posto Emissor. Estamos a 16 de julho de 2026 nos estúdios em Paços de Arcos. Meu nome é Paulo André Cecílio e comigo estão um dos artistas mais multifacetados da história da música portuguesa. Intérprete, compositor, maestro, tocou com José Afonso e Carlos Paredes, compôs para televisão e cinema, tem no currículo várias participações no Festival da Canção e deixou milhares de crianças portuguesas a expressar a sua vontade de fazer amigos entre os animais. A 25 de julho, celebra 55 anos de carreira com um concerto no Teatro Micaelense ao lado do pianista Gabriel Pinto. Falamos de Carlos Alberto Muniz. Bem-vindo ao podcast da Blitz. E obrigado por essa descrição elogiosa. Tem que ser. Obrigado. Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone. Vamos começar precisamente por este espetáculo no Teatro Micaelense. Como eu disse, assinala os 55 anos de carreira do Carlos Alberto Muniz. Era essencial celebrar esta efeméride jogando em casa, nos Açores? Eu acho que sim. Aliás, eu sou natural de outra ilha, da Ilha Terceira, mas para mim os Açores são aqueles pedaços de terra e o mar é a maneira de nós irmos de uma ilha para a outra, não há separação para mim. E vou atuar na sala principal de Ponta Delgada, que é o Teatro Micaelense. O Gabriel Pinto é um pianista de jazz com quem eu trabalho há 8 anos. Eu trabalho geralmente com um trio de jazz do Porto. São músicos que, além das profissões que têm, um é professor primário, outro herdou do pai uma loja de óculos estilizados. Isto é rádio, não dá para ver os óculos com que eu estou hoje. E eles todos são amigos e colegas quase de escola. Portanto, um trio não é em música, geralmente, muitas vezes nós telefonamos, podes vir tocar, um baterista e o baixista vem de Beja e depois encontram-se. Isso não é um trio, são 3 músicos que se juntam. Felizmente tenho a sorte de trabalhar com um trio que estão muito bem uns com os outros. Neste caso, vou fazer um serão de poesia cantada. Vou cantar Nemésio, Antero, Natália Correia, por aí fora. Na descrição desse espetáculo, o Carlos diz que é uma viagem musical que cruza memórias, poesia e a alma açoriana. Eu queria perguntar o que é isto da alma açoriana? A alma açoriana é uma coisa que a inteligência artificial não tem. A inteligência artificial não tem nem alma açoriana, nem alma portuguesa, nem alma nenhuma. Alma nenhuma. E o ser açoriano é um bocado o estado de espírito e o resultado de ter nascido numa ilha. Nós não é por acaso, não é por querer que somos um bocadinho poetas ou um bocadinho compositores. É porque não há mais nada a fazer. Não podemos ir a nada para o continente. Eu esperei até aos 18 anos, 17 anos para acabar o 7º ano e vir para o continente. Aquela ideia de chegar ao continente e ir ao jardim. Quando era muito miúdo, queria ir ao Jardim Zoológico e ao Estádio da Luz. Era um dos sonhos que eu tinha. E que palavra é que utilizaria para descrever estes 55 anos de carreira e porquê? Estou a meio da minha carreira. É de chegar aos 110, mesmo que cá não esteja. E porque também construir uma carreira, eu ajudo a tentar continuar a construir a carreira de um Adriano Correia de Oliveira e de um José Afonso, de um Carlos Paredes e outros tantos, de Fausto, José Mário Branco, quantidade de companheiros que já partiram e se calhar a carreira deles não termina no dia em que eles morreram. Porque a obra é eterna. A obra é eterna e principalmente quando é feita com cuidado e profissionalismo, até no meio de algum amadorismo nos ensaios, mas o resultado final era de grande profissionalismo. E enquanto açoriano, como é que encarou a escolha de Ponta Delgada como capital portuguesa da cultura em 2026? Eu fui um dos signatários para que tal acontecesse. Já não sei se foi desta vez, se foi de uma outra vez que se candidatou, mas eu creio que foi a segunda vez que se candidatou, então, mas posso estar completamente errado. Então eu devo ter assinado da primeira vez, o que me dá alguma
tranquilidade de não ir lá cantar pelo facto de ter assinado. Acho muito importante, porque fazer capital da cultura em cada terra é realçar. Vem sempre o pretexto de se falar em Natália Correia, em Antero de Quental, na carne açoriana, no queijo, na manteiga. Vem tudo atrás. Quando se realiza uma capital da cultura, está tudo ligado e vem pessoas de mares distantes que nos trazem novos conhecimentos e adquirem outros também. Já dissemos aqui, nasceu na Ilha Terceira, filho e neto de músicos. É verdade. A música era uma constante lá por casa? Era inevitável, não é? Já o meu pai adormecia com o meu avô a ensaiar a orquestra. A orquestra que o meu avô dirigia e era violinista. Ainda ontem não, agora há pouco tempo encontramos 2 partituras completas de Rapsódia de Cantos Populares Açorianos, que eu vou levar agora no verão para a Terceira. Já combinei com o maestro tentar transformar aqueles papéis numa filarmónica ou num grupo de metais, porque o meu avô escrevia para os músicos que havia. Ele tocava violino, portanto era o papel de violino. Tinha um irmão que tocava flauta, está lá o papel da flauta. Tinha um senhor que tocava também violino, mais um violino, depois tinha um saxofone. Foi a Dona Maria Morato que tocava piano, e foi essa Dona Maria Morato que guardou estas partituras que eu agora tenho. Eu estou a falar nisso porque elas estão datadas de 1927. Portanto, para o ano seria o ano ideal centenário, para fazer o centenário dedicado ao meu avô. Sendo que o seu pai também era pianista de jazz lá na base, certo? É verdade. Meu pai adormecia nos ensaios do meu avô e eu adormecia nos ensaios do meu pai. Meu pai era pianista de uma big band de jazz que tem um nome assim internacionalíssimo, Olmar Band. Só que quando as pessoas pensam o que é dizer Olmar Band, pensam logo em Duke Ellington. Aquele Olmar Band era o nome deles, era o seu Aldemiro, o seu Mário, o seu... Então não tinham nome para a banda e juntaram, deu assim este nome pomposo. Eu aprendi muito com essa fase em que meu pai tocava Gershwin, Cole Porter, todos esses grandes compositores, porque a base americana das Lajes, que ainda existe, mas com outros propósitos, tinha muita gente. Havia um grande clube de oficiais, um grande clube de sargentos, a própria Força Aérea Portuguesa também tinha atividade grande, e havia 2 orquestras de jazz numa ilha de 50 mil habitantes, o que é notável. E o meu pai fazia parte de uma das orquestras. E paralelamente, porque é curioso isto, acho eu, com 2 anos conheci um jovenzinho de 3 anos, filho do maestro da outra orquestra, que era um senhor que tinha ido de Macau para a Ilha Terceira, que era o senhor Art Carneiro, que fez a outra orquestra, pai do Roberto Carneiro, que acabou por ser depois ministro da Educação, e ainda hoje é um grande amigo, e nós conhecemos desde os 2, 3 anos de idade, pela música também. Como é que o Carlos era em criança? Irrequieto, calminho? Não, era jeitozinho. O que é isso de ser jeitozinho? Era um filho único, para quem a mãe fazia sempre um bifinho com ovo estrelado. E ainda hoje tenho reservas desde essa altura. Fui guardando, não fosse a temperatura modificar-se para frio, mas afinal foi para calor. Mas eu na altura tomei esse hábito de precaver. E eu tocava muito com o meu pai. O meu pai tinha os tais papéis, vinham umas partituras chamadas songfolio. E essas partituras tinham... Eu já tinha estudado solfejo, harmonia, piano, com o maestro Raul Coelho, outros nomes assim de qualidade na Ilha Terceira. Qualidade, eu detesto esse termo, porque lembro-me sempre quando alguém dizia ao Zeca Afonso: pá, aquele gajo está ali a cantar, não tem qualidade nenhuma. O Zeca perguntava: onde é que compraste o teu qualidómetro? Que eu não sei medir essas coisas. Eu estava-me a referir noutro sentido ao professor, de facto, maestro Raul Coelho, que me passou muito conhecimento. Depois aprendi violino também, e é aí que entra
o meu pai ao piano a tocar as canções conhecidas hoje em dia das big band americanas, e eu estava de violino, e então fui bebendo aquelas sequências harmónicas, melódicas, e ainda hoje, quando componho, eu sei que sou influenciado por alguma dessa harmonia que eu fui aprendendo na altura. E como é que era a vida na Ilha Terceira nessa época? Porque estamos a falar de um território, como o resto do país, era governado pela ditadura, mas dado esse contato com a cultura próxima dos Estados Unidos via a base das lajes, haveria de certeza alguns pontos de contacto, não? Sim, os meus pais tinham uns casais amigos que fazia com que nós fôssemos às vezes visitar a base. E eles vinham cá abaixo, queriam comer bacalhau e pão caseiro. Havia uma senhora que trazia sempre um pão de forma, ao qual nós chamamos ainda hoje, eu chamo pão americano. Então ela vinha com um pão daqueles e a minha mãe trocava por um pão caseiro. Em relação à ilha, nós íamos ouvindo como podíamos, em casa do professor Manuel Félix, grande poeta, Alma Oliveira, Vasco Pereira da Costa. Já na altura, nos anos 69, 70, juntávamos em casa do professor Emanuel para ouvir a Voz da Liberdade, de Manel Alegre, lá da Argélia, e para ouvir alguns discos dos Vampiros, mas era tudo assim às escondidas. Lembro-me que nós fizemos uma vez um espetáculo no princípio dos anos 70, ao qual chamamos Traz Outro Amigo também. Não enganava ninguém. Estava o Duarte e Siríaco, que era um grupo que depois gravou muitas canções também de características açorianas. Estava eu, a Maria do Amparo, e uma cantora americana que também veio cantar no Traz Outro Amigo também, Cathy Rusky. Lembro-me com uma memória fantástica. Hoje. É bom. Hoje. E nós queríamos cantar canções de intervenção, claro, mas estávamos em 71, 72. O José Orlando Bertão, que era um amigo nosso bem falante e inteligente, advogado, então é que foi o nosso porta-voz quando fomos à censura. Tínhamos que levar as letras à censura. Andámos todos no liceu na mesma altura. Um foi para a censura, outro foi para a oposição, outro foi para... E então o José Orlando, a certa altura, rasgámos umas letras, para não te criar problemas, esta não cantamos. Pronto, coisas que a gente nem queria cantar, mas para dar um... Até que o José Orlando Bertão disse: estás a ver estes rapazes aqui a fazer um concerto nos Açores, todos açorianos, não achas que seria um apoteose final cantar uma canção de homenagem ao anticiclone dos Açores? E deu-lhe a letra do anticiclone e ele começa a ler: pergunta ao vento que passa, notícias do meu país, o vento cala. Isto é muito bonito. Era a cantiga de Manel Alegre e passou. Pegando nessa ideia de ouvir os discos de forma clandestina, que cuidados é que tinha que ter para poder ouvi-las, não estando sob a mira da censura e da polícia política? Nós ouvíamos dizer que a PIDE tinha aparelhos que detectavam os rádios onde nas casas iam pelas ruas a ouvir, mas lá nunca houve disso. Mas mesmo assim a gente tinha cuidado, porque ouvia-se histórias passadas aqui no continente e só quem andava distraído é que não sabia. Um pouco uma cultura de medo, não é? Que era incutida pelo próprio poder, não é? Para poder continuar a dominar. É verdade que se não tivesse sido a música, o Carlos teria seguido a profissão de veterinário? Parecida. Era agronomia. A veterinária fui muitas vezes lá por vontade própria, mas algumas vezes já a tocar com o Zeca Afonso. Eu seria engenheiro agrónomo, porque na altura, nos anos 60, os concursos não eram como hoje, que se preenchem formulários, apresentam os currículos. Era um primo meu que era diretor da estação agrária e que disse ao Carlos Alberto: tu agora vais para a agronomia, tiras o curso, quando acabares o curso vens para cá, eu demito-me e tu ficas diretor. Era um bocadinho assim, só que eu logo do princípio em agronomia integrei-me na associação académica, na comissão de propaganda, com stencils a fazer. Fui para a direção
da cantina, e nós, durante os alunos do ISC, se dizia assim, fizeram uma fase de luta e foram cercados pela polícia, tipo cerco daqueles em que os soldados iriam morrer à fome. Só que nós conhecíamos os caminhos e da cantina íamos levar comida pelas ruazinhas de trás. Pequenas lutas, mas que iam funcionando. E depois foi aí que eu conheci, porque havia uns serões em que ia cantar o Zeca, o Adriano, Paredes, por aí fora, Jorge Loteria, Manuel Freire. E eu, jovem, com 18 anos, sentava-me numa cadeirinha com a guitarra nos joelhos, como quem diz, para ver se alguém me chama. Era um bocadinho, punha-me à disposição de... E uma das vezes chega-se ao pé de mim um senhor alto de barbas. Ó jovem, tu é que és açoriano? Sou, sim senhor. Amanhã temos gravação. Foi assim que começou a minha vida artística. Era o Adriano Correia de Oliveira. Fui para o estúdio, gravou o sol, perguntou à lua, e esta é a vez primeira. E neste auditório canta aquelas canções que o meu avô tinha recolhido em 1920 e poucos. E o Adriano gravou e chamou-me a estúdio para tocar com ele. Nesse mesmo dia aparece lá o Zeca Afonso, passou pelo estúdio como amigo do Adriano, olhou para mim e disse: tocas bem viola, pá. Vamos agora, um dia desses vamos a Madrid gravar um disco. E lá fui eu para Madrid com o Zeca. Sim, é um assunto que eu ia abordar mais à frente. Sim. Ia perguntar como é que o Adriano e o Zeca e essas figuraças todas olhavam para um puto vindo da terceira. Foi assim, foi esse encontro. Ao jovem, tu é que és açoriano, vamos gravar. O Zeca, pá, tu tocas bem viola. Era uma coisa de afinidade ou era paternalista? Eu acho que era afinidade. Nenhum deles tinha ar paternalista, pelo que vinha a constatar ao longo da vida. O Zeca sempre teve o lado de conviver com as pessoas, tocar tu lá, com o respeito devido, sabendo sempre o que queria. Os arranjos nós sugeríamos. Eu lembro que o Fausto tinha uma forma de harmonizar as canções. Depois também fomos já em 75 gravar outro disco a Londres, o Cor dos Tribunais. Mas esse de Madrid, lembro-me que era muito novo, e quando íamos de carro para passar a fronteira, o Zeca disse-me assim: Muniz, tu leva-me este envelope, que se eu sou apanhado estou lixado. E eu puto, disse: ai Jesus, o que é que se eu digo que não? Que impressão é que ele vai ficar? Se sou apanhado, eu é que sou apanhado. Mas olha, meti o envelope debaixo do casaco e lá passei. Até hoje estou para saber se de facto aqueles documentos eram alguma coisa ou se o Zeca quis. Não sabe sequer o que é. Não, ou o Zeca estaria: deixa-me ver se o gajo é de confiança ou se é daqueles que vêm aqui para me apanhar. É uma das memórias. Depois tem muitas memórias. José Afonso, não deixar a história de não deixar ninguém falar mal de ninguém. E nos arranjos nós fazíamos determinadas harmonias. Opá, isto não é bossa nova. Opá, isto não é um disco de jazz. A verdade é que ele tão bem sabia o que queria, que ainda hoje ouvimos alguns arranjos, são datados, mas não são desatualizados. Ele não queria aqueles reverbs que se usavam nos anos 70, não queria determinados efeitos que depois nós ouvimos alguns discos que usavam e abusavam desses truques de estúdio. Culpa do Phil Spector. Passaram de moda. Antes disso, em 68 o Carlos vem para Lisboa para estudar agronomia. Como é que foi o impacto da primeira chegada? Primeira chegada, para já o sonho de chegar ao continente de navio. Vinhamos porque as viagens de barco, o navio passava na Ilha Terceira, entrávamos uns tantos. Eu fiz exame de manhã, o último exame, e embarquei à tarde, para grande tristeza dos meus pais. Filho único, imaginas o que foi. E depois seguia para o Faial, entrava-me mais uns tantos. Ia buscando gente exatamente. Parava em São Miguel, entrava mais uns tantos. Madeira, aí o navio ficava 2 dias, aproveitava a malta toda para a terra, entrava mais gente. Eram autênticos cruzeiros. E era sempre festa a bordo, lá ia tudo, vinha tudo para o continente em princípios de outubro, fim de setembro, depois junho, julho, lá ia tudo para os Açores outra vez. Hoje em dia é que muito facilmente
Agora nem tanto, porque a Ryanair deixou de voar para os Açores, mas antes as pessoas compravam um bilhete por 20 euros e iam passar o fim de semana à casa. Na altura não, tínhamos que juntar dinheiro para viajar. Mas esse impacto da primeira chegada, o que é que mais o impressionou? Foi logo, por exemplo, estava um dia lindo de sol, uma coisa maravilhosa. E o passar a ponte, aquela sensação de passar a porta e entrar num mundo novo, que eu já calculava como é que viria a ser, mas não tive desilusão nenhuma. Achei que a única desilusão que não tem a ver com o país nem com a cidade é que os meus tios viviam em Cascais e eles é que me foram buscar a bordo, e os primeiros 5 dias eu passei fechado na casa deles em Cascais, porque o Carlos Alberto tem que ser bem recebido, e dizia-me: eu quero conhecer a Avenida da Liberdade, Marquês, o Jardim Zoológico, o Estado da Luz. Eram as coisas que eu queria. Depois abri o livro. Lá conseguiu ir ao Jardim Zoológico. Consegui, e até depois, mais tarde, acabou por ter muita importância para mim, porque fiz um programa, fiz o Fungagá da Bicharada. Na altura José Barata Moura fez 15 e fiz outros 15. Depois fiz a Arca de Noé, mas pelo meio tinha a casa do tio Carlos. Era a casa do tio Carlos. Também iremos falar mais à frente. Mas só para não sair do Jardim Zoológico, o seu Pedro Santos era o curador de alguns animais, de tal maneira que ele às vezes tinha que dar xarope aos gorilas, e aquilo era de 8 em 8 horas, e acontecia que ele às vezes às 4 da manhã tinha que entrar na jaula, e ele contava-me que eles, quando o viam aparecer, já ficavam assim sentadinhos, quase de boca aberta, à espera do xarope. Então nós tínhamos um carro daqueles elétricos que andávamos. Eu cheguei a estar ao pé dos leões, com os grandes guardados, mas os filhos também eram grandinhos. E não teve medo? Tive a sensação, mas estavam a filmar, estás a ver o que era? Um gajo mostrava medo. Já andei a fugir de um avestruz que me queria morder. Como assim? Dei maçãs na boca de um hipopótamo, festinhas no corno do rinoceronte. Portanto, sempre quis fazer amigos entre os animais. É verdade. E eles nunca me recusaram, diga-se de passagem. Falando desses programas do Fungagá da Bicharada, da Arca de Noé, ainda hoje é abordado na rua por pessoas que se recordam disso e que lhe agradecem por ter marcado a infância. É verdade. Chegaram à pastelaria e pediram uma empada de galinha, e a senhora dizia assim: ó tio Carlos, esta é oferecida, as outras não, mas esta ofereço eu. Assim vale a pena. Mas então não sabe. E na rua, ir lá do terceiro andaime de um homem que estava lá a pôr cimento na parede: ó tio Carlos, como é que vai isso? Isto vale mais do que uma medalha para mim. São aquelas condecorações que se vão recebendo ao longo da vida. Também houve uma altura, nos anos 60 ainda, que eu ia para o Casal Ventoso dar aulas gratuitamente, obviamente. Óbvio. Para os miúdos. E passados uns anos tinha eu um programa como apresentador na RTP chamado Portugal Sem Fronteiras. Levávamos umas bandas, e no fim do programa vem ter comigo o vocalista de uma das bandas, não me lembro do nome, não estou a protegê-lo, nem à família. Ele disse-me: ó, Sr. Carlos Alberto, eu queria agradecer-lhe, não disse na entrevista, que isto é particular, eu queria agradecer que o Sr. Carlos, com aquelas aulas que ia dar ao Casal Ventoso, tirou o meu pai da droga. E disse: olha, não podias dizer coisa que me realizasse mais do que uma simples tocata de viola que pode fazer, não é? Eu dou muitas vezes não, mas em alturas que acho que devo falar este exemplo, porque pode funcionar muito bem este tipo de contactos, sem holofotes, sem aparelhagens, sem críticos, sem pessoa. Faço muito, vou a lares, casa do artista. Então na casa do artista é uma delícia, porque eu canto cantigas e muitas vezes aparece-me: essa eu é que gravei, então vem cantar comigo. A Argentina Santos, a grande fadista, estava incomunicável com o mundo. Passava o tempo agarrado aos ombros, cabeça baixa, não falava nem.
E um dia lembrei-me de um fado dela e comecei a tocar só a viola. E ela faz assim e canta o fado do princípio ao fim, depois desligou outra vez. E sabia a letra toda. Há barreiras que nós não sabemos como é que são transpostas, mas acontece, e a música ajuda bastante. Começando com a sua carreira, a sua estreia em televisão deu-se no programa Zip Zip, da RTP. Ainda se recorda desse momento e o que é que foi interpretar? Lembro-me, até me lembro como é que fui ao programa. Eu ia acompanhar a Ana Maria Teodósio à viola, e o Luís Pedro Faro era outro guitarra. E estávamos sentados no corredor à espera da nossa vez. E vejo... Estava nervoso ou nem por isso? Eu não estava, porque para já não ia fazer uma função complementar. E vejo avançar o Carlos Cruz, o Fialho Gouveia e o Raul Solnado, o trio maravilha, que abriu as portas à informação na altura. E comecei a tocar. Samacaio. Não sei se foi já a fazer casting. A verdade é que aconteceu, o Carlos Cruz diz: pá, não queres vir aqui ao programa também? Eu gostava imenso, então lá fui. Passado uns tempos, alguns anos depois, o Tilo Krassman, que era o diretor musical, ainda me tratava por Samacaio, vamos fazer assim. Brigou comigo, deu-me descomposturas velhas, valentes, porque ele dizia: Moniz, pá, tu não és tolo, pá, tu tens um manancial de fortunas, de canções para ganhar dinheiro, canta o Samacaio, a lira, os bravos, canta a música que o teu avô recolheu, andas para aí a cantar a Ceféria, os trabalhadores, estás lixado. Ele achava que eu devia cantar, música era para ganhar dinheiro, não era para... Até... Bem, há muita gente a pensar assim, não é? E pronto, então no seu direito, algo há para todos. Falando do José Afonso, participou em discos como Eu Vou Ser Como a Toupeira, de 72. Eu queria focar-me neste porque tenho uma pergunta muito específica. Que este disco foi gravado entre o Cantigas do Maio e o Venham Mais 5, que esses ambos com o José Mário Branco. Quero perguntar primeiro como é que foi esta experiência de gravar no Eu Vou Ser Como a Toupeira, e segundo, porque é que foram gravar a Madrid e não a França? Não sei, o Zé Mário foi a França porque conhecia, acho que o Zé Nisa terá tido influência nisso, porque era o produtor e já conhecia provavelmente músicos. Eu sei que nós gravamos no estúdio Celada, em Madrid, e os Água Viva estavam a gravar numa porta ao lado, no mesmo estúdio, e o Manolo Dias, e conhecia essa gente creio que também gravavam para a editora que o Zé Nisa deve ter sido coisa da editora, da mesma maneira que fomos parar a Londres uns anos depois. É engraçado a história, passados quase 50 anos, uma amiga minha, escritora chamada Maria José Garcia, convidou-me: Carlos, eu aprendi a falar português com os poemas que tu me davas da Natália Correia, Antero de Quental, Nemésio, e dava-lhe esses poemas todos. Olha, lê isto que isto é bom português, não venhas para cá para falar de tipo estrangeirês. Mas ela nunca perdeu a música, fala português, mas sempre com esta musicazinha dos espanhóis. E ela disse: vais-me cantar Antero de Quental? Eu disse: está bem. Mas mesmo assim eu arranjei uma tradução, amigo mais grande que el pensamento. Cantei atrás de outro amigo também em castelhano. E disse: olha, não estou a cantar isto para agradar, porque era na Embaixada de Espanha. Não estou a cantar isto para vos agradar e ter direito a mais palmas. É que eu conheci em 1972 o Manolo Dias e o Água Viva, quando fui gravar com o José Afonso a Madrid, e nunca mais me esqueci o que dizem los poetas andaluces de agora. A malta toda cantava isso aqui nas sessões, não é? E passou-se a coisa, palmas, e no fim vem uma senhora lavada em lágrimas, praticamente da minha idade, e dizem: Carlos, eu sei que não fizeste isso para me agradar, mas eu era uma das laninhas de Água Viva. Eu achei uma delícia. Podia ter sido até para agradar a senhora, mas não foi.
Também em 72 houve supostamente, ou pelo menos encontrei um relato sobre isso num jornal da altura, um encontro /disputa no Bairro Alto entre fadistas e baladeiros que opôs, por exemplo, a Beatriz da Conceição a Adriano Correia de Oliveira, Natalina Bizarro a José Jorge Letria e a Nortense ao próprio Carlos Alberto Muniz. Tem alguma recordação Não disto? tenho recordação nenhuma disso. Aliás, sempre me dei bem com essa gente toda de quem falas aí. É porque a minha pergunta, supostamente isto foi um encontro em que houve uma espécie de cantares à desgarrada. Portanto, os fadistas cantaram uma canção, os baladeiros queriam outra. Mas o que eu queria perguntar concretamente era como é que os fadistas olhavam para os baladeiros e vice-versa naquele tempo. Havia alguma rivalidade? Eu não sei se por feitio ou por educação, eu sempre convivi muito bem com quem eu estava de acordo e com quem não estava de acordo. Talvez se tenha refletido nos 5 anos de rádio que fiz. Levei desde o CDS aos militares de Abril e ao Garcia Pereira, e entrevistei toda a gente com a mesma lealdade. Os fadistas, ainda hoje, quando me encontro com... Também, quando tive o Portugal Sem Fronteiras, levei toda essa gente, o António Calvário, o Artur Garcia, Natalina José, Maria do Sporting, Maria José Valério. Eu levei toda a gente ao programa. Isso faz parte da minha forma de estar. Sempre convivi com quem cantava as letras que eu cantava, e ainda hoje faço o mesmo. Ou com os outros. Nunca tive nenhum atrito com ninguém de que me lembro. Mas nem sequer havia ninguém a olhar para os fadistas como uma espécie de figuras do regime ou algo assim? É provável que sim, e eu estava a par porque eu lia notícias e leio, e claro que sim, foi criado pelo antigo regime os fadistas como sendo um porta-voz de uma boa vida que se vivia em Portugal. A maior parte dos fadistas cantavam canções com letras bonitas, músicas bonitas, mas que passavam ao lado da opinião. E uma cantiga que é só de embalar também é interventiva. A canção de intervenção. Também iremos falar sobre isso também. Não é só a canção que põe a pata no ar que é interventiva. A ausência de informação também é. Também para esta altura o Carlos entrega os F5, acho que é F5 e não F5. F5. Um conjunto com o qual concorreu ao Festival da Canção e que, cito, começou por cantar folk americano porque gostavam muito desse género. O que é que andavam a ouvir na altura que fosse música internacional? Eu integrei o F5 já com a saída do Fradilha, que era um dos músicos. E nessa altura a gente ouvia muitos... Eu ouvia os Bob Dylans, toda aquela gente, os Pete Seegers, essa música que influenciava muitos grupos, e esse grupo F5 éramos vários com guitarras e tentávamos reproduzir aqueles balanços. Acho que fazíamos vozes a mais. Hoje em dia o último disco que eu gravei é um triplo CD em que entram 80 pessoas e que há aí meia dúzia de cantigas em que eu deixei fazer vozes. É uníssono, a guitarra está a fazer as vozes, o piano está a fazer as vozes. Mas na altura a gente não queria cá saber, e não tinha muitas pistas. Eu cheguei a gravar o primeiro disco o Sr. Pires, na Nacional Filmes. Tínhamos 2 pistas, ele gravava orquestra e voz ao mesmo tempo. Mas na altura já do F5 podíamos fazer mais vozes e fazíamos. Havia uma característica engraçada nos festivais da canção, porque na altura já fazia orquestrações e já dirigia a orquestra. Mais do que uma vez em festivais da canção eu dirigia a orquestra e a seguir ia a correr lá para dentro, mudava de roupa e vinha cantar com o F5, e cheguei a fazer também coros à Lenita Gentil, que não era dos baladeiros. Se calhar é um exemplo do que eu estava há bocadinho a dizer. Havia este ambiente fraterno, digamos, e o Gilbert Bécaud, quando veio, andavam os assistentes de realização, tenho que ir para o palco. Estava todo o Gilbert Bécaud a tocar num camarim, a mal do Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, o pessoal todo a cantar com o Bécaud. Isto vai começar, pá.
não havia propriamente guerra. Nesta questão dos F5, nessa mesma entrevista que eu li, diziam que o que falta fazer ao folclore português é encontrar-lhe arranjos musicais e harmonizações convenientes. E eu queria que me desenvolvesse um pouco esta ideia. Eu não é que disse isso e percebo, deve ter sido o Carlos Rodrigues que era o homem das harmonizações. Eu cada vez mais acho que a música popular pode ser, tem que ser respeitada, pode ser adaptada se não tiver um instrumento desafinado e puder tocar uma guitarra com os afinómetros já com o telemóvel para ser o Lá 440 perfeito. Acho que deve ser feito. Eu estou neste momento no meio de um trabalho com a minha mulher, com quem casei ontem. Parabéns. Obrigado. E estamos a fazer um trabalho ao qual chamamos Trovas Antigas. Então encontramos, ainda ontem estivemos com o Xia e com a malta da Galiza que estava cá, então já estamos a combinar mais coisas, mas neste momento já temos algumas canções ali da fronteira do Minho com a Galiza, Trás-os-Montes, depois Elvas também com Espanha. Estamos a tentar encontrar canções que liguem. Não sou iberista, mas a cultura é. Posso não ser, mas a cultura é. Nós passamos a fronteira para a Galiza e não sabemos bem se estamos cá, se estamos lá. A Galiza é praticamente Portugal, não é? E eles dizem o contrário. Portugal é... Pouco menos de um mês antes da Revolução de Abril, o Carlos foi uma das 5.000 pessoas no Coliseu dos Recreios, a 29 de março de 74, a cantar Grândola Vila Morena em coro com o José Afonso, no primeiro encontro da canção portuguesa promovido pela Casa da Imprensa. Do que é que se recorda desta noite? Eu nessa noite também recebi um prémio por um disco qualquer, eu e a Maria do Amparo. Já não sei qual terá sido, mas também recebi um prémio Casa da Imprensa com um disco. E fui também tocar com o Zeca, José Afonso. E o que me recordo dessa noite é um mar de gente, sabendo que suspeitávamos e depois veio a confirmar-se que nos corredores estavam a PIDE muito armada para se houvesse qualquer coisa de grave. Estava toda a gente proibida de cantar as canções que queria. A Grândola era uma canção inofensiva. Hoje em dia, quando se canta a Grândola, há setores da nossa política que dizem leste comuna, pá. Estou a cantar a Grândola, uma terra ali embaixo no Alentejo. Mas vem logo esta coisa. O José Afonso cantou a Grândola, dizendo que não podia cantar mais nada, e depois as pessoas cantaram também. Houve de facto, ainda hoje sinto o peso do que foi aquela noite. As pessoas saíram dali para a rua, praticamente já. Mas a censura tinha que, além de uma que já contei de Pergunta ao Vento que Passa, eu lembro-me de uma vez o Zé Jorge Letria e o Manel Freire irem cantar, porque nós na altura fazíamos as sessões nas coletividades, casas do povo, juntas de freguesia, salões paroquiais, cediam as sessões para estas ações de esclarecimento, como se chamava, eram comícios. Mas a censura começou a pedir as letras para fazer a censura e para fazer a análise de texto. E quando o Manuel Freire e o Zé Jorge iam entrar para o palco, vem o guarda republicano que diz assim, com papel: ora, está aqui o senhor Zé Jorge Letria, não pode cantar nenhuma, e o senhor Manuel Freire pode cantar A Pedra Filosofal. E eles disseram: olha, está a sala cheia, a gente não tem cara de chegar ali, e toca-se a uma e vem-se embora. É o que está aqui no papel. E o Zé Jorge Letria, já muito rato, na altura diz alguma coisa se a gente pode falar ou não. Não diz nada. Falar, podem falar o que quiserem. Agora, cantar é só A Pedra Filosofal. Tiveram para ali hora e meia a fazer um grande comício, falaram, disseram que queriam, vieram todos aplaudidos, saíram. Vinham a descer a escada outra vez, estava o guarda assim cá embaixo, diz o Manel ou o Zé Jorge, um deles: estamos lixados. Isto agora é que vai ser bonito. Desceram a escada e diz o guarda assim: ora, aí está 2 homens de palavra. Disseram que não cantavam e não cantaram. Tinha que se dar assim uns passos de capote à censura.
Pergunta mais do que óbvia: onde é que o Carlos estava no 25 de Abril? Tinha acabado de cantar com a Maria do Amparo às 3 ou 4 da manhã num bar, tocava num bar em Cascais, e fomos dormir e acordámos no outro dia de manhã e estranhámos o trânsito quando íamos a chegar ali ao viaduto Duarte Pacheco. Eu lembro que até disse: isto parece feriado. Mal sabia o que viria a ser. Isto parece feriado, não há carros, não há nada. E depois fizemos o que a lógica dizia que para fazer. Fomos à procura onde é que há gente. Havia muita gente ali para o Largo do Carmo, havia gente por toda a parte. E lembro que depois encontrei-me com o Pedro Osório, o Alfredo Vieira de Sousa, que depois viemos a formar um grupo chamado Grupo Outubro. Também já lá iremos. Também, mas estou a ligar aqui os sentidos. E acabamos por ir depois à noite para casa de um deles, acho que do Alfredo, ver na televisão o que é que estava a acontecer. Os comunicados, as coisas todas. E a partir daí foi. E qual é que foi a sua primeira reação quando percebeu que o regime tinha caído? Festa de alegria. A primeira foi para que lado é que isto é mais festa ou mais alívio? É tudo, alívio, festa, alegria. Quando percebemos que era mesmo, que não era um golpe de extrema-direita, é que vinha substituir o Marcelo. Houve essa dúvida durante muitas horas. Eu lembro-me de ter ido a Caxias receber os presos políticos, estar ali à espera. Tinha lá amigos, e alguns disseram que só quando falaram com quem estava é que perceberam mesmo que não era, que lá dentro não tinham sido informados de que o golpe era democrático. A Revolução daria um ano depois origem ao Verão Quente, e ficando para sempre célebre uma canção e sobretudo um verso: Força, força, companheiro Vasco. É verdade. Para quem não acompanhou de perto este período, só o conhece pelos livros de história, pelos documentários, pelos testemunhos de quem lá esteve, quão conturbado foi o Verão Quente? Foi quente. Por isso é que passou a se chamar de quente. Nós andávamos a cantar. Os que hoje estão na extrema-direita e que acham que é assim que deve ser o país, estavam já, mas muito calados na altura. Faziam ações, não se sabia quem é que fazia, mas aparecia de vez em quando um carro explodido, uma porta arrombada. A minha mãe assistiu a um bando de energúmenos a deitar fogo às sedes do MDP-CDE, e ela, que nem era uma mulher ativista política, contava isso com lágrimas nos olhos. Aqueles bandidos, aqueles patifes a queimarem rapazes e raparigas, gente que só queria cantar a liberdade. E ela nunca teve atividade nenhuma política, mas a verdade é que havia esse perigo. A canção de Força, Força, companheiro Vasco surge antes do cartaz. Nós, porque o lado A até do disco, na altura os discos não era play, não dava para saltar faixas tão facilmente. Tinha do lado A uma cantiga com letra de Mário Castrinho e música de Pedro Osório: queremos um país novo, assim é que é. Repetia: olá, olé, daqui o povo não arranca pé. Que é uma frase que o Dias Lourenço tinha dito no Ralis, quando tinha havido uma quase luta entre, acho que era Força Aérea, posso estar errado, mas, e populares que estavam, e ele põe-se em cima de um carro: daqui o povo não arranca pé. E deu origem a essa canção. E essa é que era o lado A. Para que é que vamos pôr para o lado B? Olha, vamos fazer uma cantiga a um homem que está aqui a lutar pelo bem-estar A gente andava muito a cantar pelo Alentejo. Eu lembro de um alentejano, Rude, a quem perguntávamos: então porquê é que gosta do Vasco Gonçalves? Então não havia de gostar, eu nunca tinha provado carne. Portanto, é tão simples como isso. E a política às vezes resume só comer carne ou não, ter dinheiro para comprar pão, ter dinheiro para vestir um filho e mandar à escola. Muitas vezes é por aí que se discute a política de barriga. Depois vem aquelas teorias macroeconómicas que servem muito bem, mas eu, quando metido nisto, às vezes não sei distinguir milhares de milhões. Portanto, imagino o resto do país
Como é que anda? Quando se dá o 25 de novembro, sentiu que de algum modo a revolução tinha sido traída? Eu obviamente nunca apoiei, nem apoiarei o 25 de novembro. Ouvi, eu não digo nomes, mas ouvi uma pessoa, uma senhora que eu entrevistei uma vez na rádio, que estava a pôr música de 25 de Abril, e a senhora diz-me: vocês só passam música de 25 de Abril, não valorizem o 25 de Novembro? Se soubessem o trabalho que deu as reuniões preparatórias que houve de 25 de Novembro. Eu calei-me e mudei de conversa com vergonha para não pôr a senhora em xeque. Não digo quem foi que disse isso. Em abril, o Carlos tocou com a sua filha Lúcia, com Manuel Freire, em Coruche e em Lolé, num espetáculo intitulado Abril Será Sempre Amanhã. Disse que para continuarmos a viver a liberdade que Abril ofereceu, temos de a cantar, ensinar e defender todos os dias. Eu pergunto, como é que se defende a liberdade quando, não só em Portugal, ela está a ser vítima de um ataque cerrado? Está a ser precisamente por estar a ser vítima de um ataque cerrado é que temos que defender a liberdade. Se as coisas não... Mas como é que se defende? Estás-me a pedir a receita? Já agora, já que aqui está. Não, para já, na base dos poetas e dos músicos que ainda acham que a canção pode servir para alguma coisa, é nos concertos que se faz ter sempre uma palavrinha relativa à liberdade. Não é preciso vir falar mal dos que não a conquistam. Acho que eu, pelo menos, acho que devemos defender a liberdade e promovê-la, e não dá muita importância se não estou a promovê-los. Podia dizer mais nomes, mas há pessoas que vêm dizer determinadas alivosias, e que se eu for para uma televisão ou para uma rádio ou para um podcast falar mal dele, estou a promovê-lo. Portanto, eu prefiro cantar a liberdade, seja poeticamente, seja no dia a dia, no que faço, de que estar a criticar determinadas pessoas. Eu recordo também uma frase que o Carlos disse numa entrevista com o Júlio Isidro em 2010, em que o Carlos diz: basta às vezes uns momentos de desatenção para que os vampiros possam agir, porque eles não desapareceram da face da terra e estão só à espreita. É verdade. Eu fiz uma cantiga com o Fernando Gomes, agora já recente, um bocadinho inspirada nisso. Se um vampiro incomoda muita gente, 2 vampiros com certeza incomodam muito mais. Depois vem, não vem nomes, mas vem a descrição, a cor do fato, da gravação. Não vem tanto. A cantiga ainda é uma arma? Sempre foi e há de ser, seja para acordar, seja para adormecer. Finda esta conversa sobre a revolução e consolidada democracia, plena para uns, burguesa para outros, voltemos à música. Volta ao Festival da Canção, concurso no qual participou por diversas ocasiões, em 79, com outra banda, ao lado da Maria do Amparo, e é neste ano em que diz, algo que já tínhamos abordado aqui ao de leve, em declarações ao Jornal Capital: todas as canções são políticas, ou porque falam de coisas concretas, ou porque não falam e exprimem apenas futilidades, afastando as pessoas e os ouvintes dos problemas que lhe dizem respeito. Isto recordou-me uma frase que José Mário Branco disse acerca de Marco Paulo, em que o primeiro descreve o segundo como um cantor de intervenção, na medida em que o Marco Paulo intervém à madeira dele e ele, Mário Branco, intervém à dele. Portanto, eu queria perguntar se a arte e a política são absolutamente indissociáveis. São indissociáveis. Há uma fase da arte que pode ser perfeitamente lúdica. Nós temos direito à gargalhada e à dança, pura e simplesmente por isso. E também temos direito a alienar-nos um bocadinho de vez em quando, não é? Exatamente. Para não cair em depressão. E em que gaveta é que guardaríamos os milhares de temas da música popular, que só fala o meu amor me deixou, e faz parte do dia a dia? A população tem que aumentar, não é? Mas de facto, quem anda nisto a pensar no futuro dos nossos filhos e netos tem que saber, ter a noção de que, se gostam de ouvir a minha voz, as minhas canções, tem que pô-las ao serviço da construção, pelo menos da democracia. Falando sobre o Festival da Canção, qual das suas participações é que o orgulhou mais? Participei em vários. Tantos.
como intérprete também. E depois houve um ano que eu era maestro titular do festival. É que dirigia as canções, só não dirigia uma orquestra, uma das canções, porque era a Lúcia, minha filha, que ia cantar. O Pedro Osório, que era o autor da música, que foi dirigir, e mesmo assim houve um cantor que disse: pois, ela ganhou porque o pai era maestro. Ao mesmo tempo, um amigo meu disse assim: estavas no palco, a tua filha ganha o festival, tu nem dás um salto de alegria. E diz: já não sei o que é que quer dizer. Parece ter cão, parece não ter cão. Essa foi uma noite muito boa. Acabei por ir à Noruega com a Lúcia como maestra assistente do Pedro Osório. E a recordar que foi a melhor participação de sempre na Eurovisão, até à vitória de Salvador Sobral. Até aparecer o Sobral. Isso encheu de orgulho maior do que se tivesse sido o próprio Carlos a ganhar? Encheu-me de grande orgulho isso e todas as participações que a Lúcia tem tido como atriz de cinema. Tem feito filmes fabulosos e o êxito que foi na Noruega ver as delegações de outros países a aplaudir a miúda. Lembro que o Fanha também foi, e a cantora inglesa andava com guarda-costas, assim, a protegê-la. Então eu, o Fanha e o Manel Lourenço, que também fazia parte do coro, a Lúcia tem que ter segurança. Então punhamos assim à volta da Lúcia também. Os estrangeiros olhavam para a gente, não percebiam bem. Depois fizemos uma conferência de imprensa, levámos os tambores e começava a dizer: enfim, não fomos armar a barraca, mas fomos armar a festa. Depois participei mais vezes. Fui dirigir a orquestra a Malmö com a Dina, e já tinha ido a Zagreb dirigir a orquestra também com a Nusha. Esse festival foi um ano em que houve uma luta dos maestros, em que eu apercebi-me, e o maestro turco também, que os planos da televisão focavam o cantor, eventualmente os coros e pouco mais. Orquestra e maestro é como se não estivessem lá. Isso não interessa para nada, não é? Interessa é o intérprete. Exatamente. E eu disse: olha, isto é o primeiro passo para fazerem festivais em playback, ou com playbacks, como hoje é tudo gravado. Eu também lhe ia perguntar como é que olha para o Festival da Canção nos dias que correm. É outro espetáculo, não tem a ver com o Festival da... Podiam mudar o nome, Festival ou Espetáculo da Canção, porque o Festival da Canção na altura era para apreciar, havia um prémio para a letra, para a música, para a orquestração. Hoje em dia são espetáculos magníficos, com luz muito bem programada, com artistas vestidos por gente que já sabia a luz como é que ia ser, e o cartaz e o cenário. É outro espetáculo. Não critico, não consumo. Não tem a música, né? Não faz parte. Se puder naquele dia ir assistir a um concerto de um amigo a tocar Sebastião Antunes a cantar em Cascais com a sua guitarrinha, vou. Eu, entretanto, disse ao maestro e corri os hotéis todos com um abaixo-assinado a dizer: se não houver planos do maestro e da orquestra, nós a darmos a entrada à orquestra, não contamos 1, 2, 3, 4. E não havia ainda não havia Croácia, nem Eslovénia, nem Eslováquia, nem nada disso. Era a Jugoslávia. E parou, o ensaio geral parou durante 3 horas, e eles estiveram reunidos, até que depois, quando se aproximava a hora do festival, disseram: vai haver planos. E houve. Eu tenho pena de não ter guardado esse papel, que era uma coroa de glória da minha luta. E tem algumas outras memórias dos festivais da canção, sejam elas divertidas ou constrangedoras até? Sim, de alguns países. Portugal, linda, muito bonita a canção. Depois votavam noutro qualquer e a gente... vamos votar neles também. Coisas desse género. Deve ter havido sensações dessas. Ao longo da carreira atuou em países como Espanha, Itália ou França, mas também na Alemanha de Leste, na URSS, na Bulgária, na Jugoslávia. Houve algum que o tenha impressionado particularmente? A ida a Baku, Azerbaijão. Na altura ainda o URSS? Era. E depois a companhia era
o professor Oscar Lopes, Mário Dionísio, Ana Mascolo, e fui tocar com o Paredes. E fomos recebidos. Para já, o avião, quando parou em Moscovo, tinha um avião. Claro que tinha um avião, era onde nós íamos. Estava um carro na pista à espera para a dona Ana Mascolo, grande figura do balé em Portugal, seguir rápido para o Bolshoi para apanhar a estreia do balé que ia haver. E impressionou-me esse cuidado. E no Azerbaijão foi muito interessante porque fomos visitar o conservatório, estavam corredores com cabinas, miúdos a aprender os instrumentos regionais, que é uma coisa que agora já se aprende, cavaquinho, bandolinhas, mas eu não via muito em Portugal acontecer isso na altura. As idas ao estrangeiro, muitas. Cheguei aí só com o Zé Afonso, toquei no Canadá, na Fête d'Humanité em França, em Paris, com 23 mil pessoas ou mais, uma coisa. E a gente chegava ao palco, entrávamos todos. Ó Zeca, agora qual é? É o Pão Parar a Piripom. Pão Parar a Piripom. E com Leonard Cohen, com aqueles craques de Mikis Theodorakis, todos os craques Makiba, Mira Makiba? Também é uma outra. Era só craques da canção e nós também, ali todos prezados. A Grândola teve um impacto. Eu tenho em casa uma pauta com a melodia da Grândola guardada que o Zeca Afonso ditou-me e eu escrevi. E tem lá um abraço amigo de Zeca Afonso. Uma vez da Câmara de Grândola propuseram-me: Carlos Alberto, a gente agora faz um facsímile disto. O Carlos leva o facsímile e nós ficamos com o original. Disse: uma ideia genial, vocês ficam com o facsímile e ele leva o original. Mas falando da sua presença nestes países, como é que estes povos, estas culturas reagiam às músicas que os portugueses lá levavam? Bem, e é interessante que ainda hoje, quando eu falo com a Cátia Guerreiro ou com outros músicos amigos que vão atuar ao Japão e outros países onde não percebem as letras e acabam os concertos em pé a dar palmas. Eu acho que teria a ver mesmo com a emoção com que as coisas se passavam. E José Afonso falava francês e enquadrava mais ou menos as canções. E o público ia ver José Afonso, sabendo que era o cantor da Revolução em Portugal, também já ia preparado para gostar. E de facto havia a reação forte. Nós em Bruxelas, um teatrinho, vinha encontrar 50 anos depois o senhor que organizou esse concerto em Bruxelas, em que eu cantei também. Havia portugueses, muitas vezes havia portugueses, mas as pessoas da terra também acabavam por gostar. Eu lembro-me, entretanto, o Zé Afonso era um desprendido de dinheiro, uma coisa terrível. Eu lembro que logo a seguir ao 25 de Abril atuámos numa esplanada no Algarve e o Zeca no fim disse: Bonis, achas que o senhor ganhou algum dinheiro para nos pagar? Disse: mas não estás a ver a esplanada cheia? Já foi antes de 25 de Abril e agora tudo à borla, pá. Então vai lá tu buscar o dinheiro. E lá vim com um maço de notas de 50 e de 20, pus assim na mesa. Vai lá, divide lá isso metade para cada um, Zeca Afonso. Isto não é democracia, não é isso. Pá. Democracia é cada um segundo o seu trabalho. E tu é que és o autor, cantor, e só toquei viola. Pá, daí recebo alguma coisa. Lá chegou, depois de grande negociação, 2/3 para o Zeca e 1/3 para mim. Ele não deixava. Há mais histórias dessas da retidão de José Afonso. Há uma reportagem de 83 na Capital que se foca na família do Carlos e num brinquedo novo que tinham comprado à altura, que era um leitor de videocassetes. E à altura o Carlos escreve-se como colecionador, presumo que essa coleção já tenha ido com o Badagai. Disse ainda que utilizava para visionar, estudar e proceder a algumas correções de espetáculos posteriores. Eu pergunto primeiro se hoje em dia procede a esses visionamentos e estudos através de vídeos no telemóvel, e segundo, como é que tem acompanhado a evolução da tecnologia desde os anos 50 até hoje? Como é que as novas tecnologias o têm auxiliado enquanto artista?
Bastante. Eu tento sempre. Eu estou a achar piada de eu disse isso na altura. Devia querer agradar a quem me perguntou. Eu uso toda a tecnologia de que vou sabendo estar disponível, a que não é muito cara, porque isto, há algumas, sei lá, outro dia perguntei uma livraria de sons, perguntei no chat. Uma livraria de sons para trabalhar com o Digital Performer no Macintosh, não sei quanto. Aconselho a não sei quantos, foi 6.000 euros. Obrigado. Ainda repreendi o chat. É melhor cuidá-lo bem, que eles ainda vão mandar nisto tudo. Chamei-lhe nomes. Mas vou acompanhando todos os programas. Escrita musical, eu lembro-me que escrevia os papéis todos, a partitura. Depois o Sr. Gilberto, que era um senhor que tocava trombone, levávamos a partitura, ele fazia as partes cavas, depois tínhamos que verificar uma a uma se estava bem. E só no dia do primeiro ensaio é que eu tinha noção o que é que soava a orquestra. Hoje em dia tem um programa que está armado e põe a orquestra, não sei o quê, 2026, que tem os violinos, os violas, violoncelos, trompete, trombone, oboé, toda. E grave com sons elétricos, sons eletrónicos. Não é o som real, mas dá uma ideia muito aproximada. Se der uma nota meio tom ao lado, ouço aí e emendo-a. Não espero pelo primeiro ensaio passar a vergonha. Desculpe lá. Portanto, convivo bem com a nova tecnologia. Tenho noção do perigo que é a inteligência artificial. Mas também enquanto houver o ser humano a controlar aquela esponja onde toda a água que chega é acumulada, se nós apertarmos com muita força ela sai toda, mas depois tem que estar cá o ser humano para distinguir, porque quando se faz uma pergunta vem a informação toda correta e é que lhe apeteceu dar, não é? Em 87, o Carlos foi questionado sobre como seria a música portuguesa nos anos 2000, tendo respondido: gostaria que o Sérgio Godinho, o Estrovante e o Rui Veloso continuassem a fazer a música bonita e boa que fazem. O Estrovante reuniram-se este ano, Godinho e Veloso por aí continuam, portanto o seu desejo tornou-se realidade. Tornou-se realidade e mais, apareceram dezenas de novos cantores, compositores e cantoras a fazer música bem feita. Alguns não tiveram a sorte que eu tive de conhecer o Max, o grande compositor madeirense do Pomba Branca, Pomba Branca. Eu cheguei a conhecê-lo no princípio, quando andava a cantar. Por aí ele uma vez disse-me: olha, vocês têm, era eu e a Maria Dom Pá, vocês são muito afinadinhos, mas nunca se esqueçam que as palavrinhas têm que se perceber todas. E hoje em dia nós encontramos às vezes discos muito bem produzidos, com vozes lindíssimas, e eu tenho que ir à net ver qual é a letra, porque não consigo perceber uma palavra. É uma noção diferente da arte. Aquilo soa bem. Se eu, em lugar de cantar ai madrugada pálida e sombria, a dizer aquilo soa melhor em termos musicais, mas não se percebe nada. E a Natália Correia dava-me um sopapo se eu dissesse uma coisa dessas. Mas há muita tendência de, não vou estar a dizer nomes para não ofender gente de quem gosto até. Vou dizer um nome só porque gosto tanto dela que posso dizer isso, que ela nunca me irá levar a mãe, nem a conheço pessoalmente. Conheço o pai, Amaro, uma miúda que tem um trabalho fabuloso em termos musicais, e eu tenho dificuldade em perceber as letras que ela canta. Se algum dia essa informação chegar, ela fica a detestar-me ou agradece este conselho. Há mais algum outro artista das novas gerações que aprecie particularmente? Os Sebrais, os manos de Sebral têm coisas muito bonitas. Um que não é da nova geração, mas o Charras faz um trabalho muito bonito, o Rogério. E há mais, as Carolinas, das Landes e esse 4:30, rapaziada nova, não tão nova como isso, mas o Miguel Araújo e o Zambujo. É um fenómeno a popularidade com que eles enchem dezenas de coliseus. Eles pegam na violinha e... Mas para o ano já vão ser mais. Eu sei, eu gosto, ainda por cima sou muito amigo do Zambujo particularmente, e gosto deles, do trabalho que ele faz. Mas o segredo deve ser esse: as pessoas vão ver um concerto
com a sensação de que estão a ver o que é que eles fariam em casa se não tivesse público. Eles conversam pelo meio. Já fui assistir no Coliseu de Porto, e há uns anos fui vê-los. E fiquei com essa sensação. Olha, estou aqui como se estivesse em tua casa, num cantinho, e vocês estão a ensaiar, a conversar e a tocar. Depois tem canções bonitas, agradáveis. E há mais gente, eu não tenho nomes agora aqui. Passando da casa do Zambujo e do Miguel Araújo para a do Tio Carlos, que memórias é que tem desse programa? Casa do Tio Carlos foi o primeiro programa aí para o ar na TVI. É engraçado porque nos resumos que fazem nos aniversários nunca vi referência a um dos programas. Tem lá recortes de jornais a dizer que era um programa muito bem arranjado para crianças. Não era um programa... Sim, era na verdade a minha próxima pergunta. Porquê é que esse programa esteve no ar menos de 2 anos quando era amplamente elogiado? Isso aí tenho que perguntar à administração. Não faço ideia. Mas voltemos às memórias então. Está bem. Memórias que eu tenho desse programa. Eu também tinha ao mesmo tempo a Arca de Noé. Já era compositor da Arca de Noé e depois acabei por vir para a RTP, é verdade. Depois acabei por apresentar a Arca de Noé e pronto, e fiquei. E continuei a fazer rádio, televisão, e compor, orquestrar. A minha vida é esta e sinto-me bem assim. Mantendo nesta toada da música para crianças, em 85, na época do Zarabadim, da RTP, disse que o trabalho para crianças não é um trabalho menor. Pois não. E que este programa em particular permitiu ao Carlos ensaiar algumas soluções orquestrais que penso desenvolver naquele que será o meu disco de folgo. Eu queria perguntar se os discos para crianças eram de algum modo uma forma de testar coisas que nos seus trabalhos mais crescidos, entre aspas, pudesse não pensar à primeira. Talvez instintivamente, não programado para isso, porque a música para crianças tem que ter uma leitura muito clara, porque quando se canta uma canção e um grupo de crianças da frente começam a conversar uns com os outros, ou a empurrar ou a dar cotoveladas, a culpa não é deles, é a canção. Eu cheguei a retirar canções do repertório porque acontecia mais do que uma vez a canção provocar alguma instabilidade. Disse, pá, não presta, a canção é que não presta. E sempre que possível eu fazia canções em que eles respondessem: quem cuida desta floresta és tu e eu, és tu e eu e tu. Eles participam nisso. E quando já estão os meios de transporte, o avião e o que é que são? São meios de transporte. Eles tinham que estar à espera de... Tem de ser uma coisa participativa, não é? Acho que deve ser. Deve ser, no meu entender. Pode ser e deve ser, pelo menos nas que eu faço. Uma criança estará sempre mais atenta se puder participar. Exatamente. Está à espera de, agora sou eu. E pode participar. No caso de Zarabadim, eram textos muito bons do Fanha, do Zé Fanha, e de facto havia situações, a Rua dos Livros, a Rua dos Pintores, era a Rua dos Bailarinos, cada rua tinha uma arte, e então as canções tinham que ser feitas, e como foram, de acordo com o ambiente que a letra pedia. Aliás, eu acho que não é possível, de boa fé, fazer música para uma orquestração, para uma determinada canção, sem ter o texto à frente. Compor é impossível, tem que ser mesmo. E eu só componho 98% das canções, é música para a letra já feita. A letra já traz a música, mas mesmo as orquestrações, há coisas que se deve ter cuidado. Será, se é uma mulher a cantar, eu não devo estar a pôr na mesma região de frequências instrumentos a baralhar. Se for um homem a cantar, posso pôr violinos lá em cima. Se for uma mulher a cantar, tenho que pôr cá violas, trompetes e trombones cá para baixo. São coisas técnicas, mas que é importante ter cuidado. Assim como, se estou a falar da luta dos trabalhadores, estou a falar do Romeu e da Julieta, a orquestração tem que saber do que é que está a falar, e às vezes não é cuidado esse aspecto. Também compôs para séries e filmes como Duarte e Companhia, onde até foi ator, O Beijo de Judas ou Mau Tempo no Canal, assim como para jingles publicitários.
Nestes casos em que o Carlos tem de ter em conta não só a sua visão, mas a do outro, do autor da série, do filme, da marca que quer promover o produto, qual é que é a maior dificuldade que sente ao compor? Para já, a dificuldade é aceitar e dizer que sim e cheio de medo. Porque não se pode falhar com trabalhos com o Rogério Setil, com o Arthur Semedo, o Paixão da Costa. É tudo gente que confia e não se pode falhar. Hoje em dia é mais simples, mas não resulta tão bem. Aquela que faz composição, que já falei, se usa as partes eletrónicas, mas o efeito não é o mesmo. Eu lembro que o Duarte e Companhia, eu ia para casa de Rogério Setil com a meu viola, ainda passava mesmo 7mm, é que passava, e eu ia vendo o filme e tinha um sintetizadorzinho assim, e via o homem andar e fazia pum, 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 pum. Tinha que ser gravado ali e ficava gravado. Eu lembro que o Rogério Setil tinha um pastor alemão que um dia, depois ele tirava uns bocadinhos de filme, colava com fita cola. Olha, esta gente depois põe no outro episódio, depois põe este, agora põe aqui este para pôr mais 3 minutos depois. Entra o cão para cima da minha viola, vão uns bocadinhos de filme todos pelo ar. Acabamos de dar de rabo ao ar a apanhar bocadinhos de filme para trabalhar. O Rogério Setil deixou aquele Duarte e Companhia. Ainda hoje, outro dia eu vi, houve uma sessão ali que o Alvin organizou no São Jorge, que se projetou um episódio inteiro. Estava a casa cheia no São Jorge, só com as bocas que eles mandavam nas redes sociais encheram o São Jorge para ver o Duarte e Companhia. Estava lá o Rui Mendes, estava lá outros atores eu também participei a contar histórias de quando o filme era feito com o Duarte e Companhia, que parecia um desenho animado. Explodiam casas, automóveis, ficava tudo chamuscado. Na cena seguinte já estava tudo bom. Continuando na televisão, foi ainda apresentador de um programa que já aqui se falou, Portugal Sem Fronteiras, ao lado da Diamantina. Que histórias é que lhe ficaram na memória? Chegou a dizer que recebia muitas mensagens e muitos e-mails durante o programa. Houve alguma de que se recorda em particular? Não tenho assim grandes. Uma graça que eu sempre fiz foi quando dava o mail para mandarem as opiniões. Eram agradáveis, não houve assim nenhum mail digno de grande elogio ou de grande desgraça. Eram consensuais. Mas eu, quando dava o mail, dizia assim: Portugal Sem Fronteiras, @rtp.pt. Ninguém me corrigiu até hoje. Nunca dizia arroba, dizia sempre alfarroba. E não me expulsaram por causa disso. E quanto às memórias desse programa, alguma em particular? Sim, era. Uma foi o facto de trazer alguns dos artistas que eram considerados postos de parte e de quem eu gostava e era amigo. Maria José Valérios, Arturo Garcia, o Calvário, todos uns tantos, e outros que tinham a ver com outras situações. Creio que já contei de miúdos que eram miúdos na altura das Arcas de Noé, que agora eram grandes, tinham as suas bandas e cada um tinha a sua história para contar. Estamos quase a chegar ao fim, pelo que deixei as duas mais interessantes para o final. Ver, vamos. Primeira das mais interessantes. O que é que disse a Hugh Grant e Colin Firth quando os conheceu durante as filmagens do Humor Acontece? Sei que a Lúcia uma vez estava a pedir à secretária do filme lá em Londres: gostava de trazer o meu pai a assistir à estreia, mas não tenho convite. E entretanto ia passar o Hugh Grant atrás e disse: What? Your father is my guest. Então fui a Londres a convite do Hugh Grant, a quem depois agradeci, e ao Colin Firth, obviamente, e conheci gente muito bonita, a Emma Thompson, o Alan Rickman, o homem um ator infelizmente já falecido. É verdade, infelizmente já falecido. Grande ator. Conheci gente, a Laura Linney, conheci ali gente muito boa. Sei lá, quando o comboio sai de Londres para Paris,
para fazer a estreia uma carruagem só com artistas. E lá e o Carlos Alberto também com eles. Que mal fecharam as portas e o Grant tirou o casaco, mangas de camisa, now we drink wine. E aquela coisa que se diz que Espero que lhes tenha levado uns bons vinhos da terceira. Não levei nada, mas levei para cada um CD que fiz com um quarteto de cordas de música popular açoriana. Ofereci a cada um deles. É igualmente bom. Acho que sim. e não embebeda. E eu lembro que o Alan Rickman, quando ele deu o disco, disse: I will send you a record of mine. Então ele mandou um record of his, que era ele, o Alan. Era só craques também a dizer poesia. Mandou-me esse disco e perdi-o, emprestei-o. Há sempre aqueles: empresta aí. Às vezes as pessoas são tão amigas que nem se toma nota. Mas tem muito boas memórias daquela. E quando se fala que as vedetas são vedetas, o Hugh Grant é mesmo uma vedeta. Isto já foi há 20 tal anos. Mas eu lembro quando chegámos ao Hotel Ritz em Paris, que nunca pensaria na minha vida ir para o Hotel Ritz. Ele teve que entrar assim a fugir porque estava um mar de jovens a gritar Hugh Grant. Quer dizer, não é só para os filmes que eles vão buscar figurantes. Eu lembro-me à saída, nunca conheço ninguém, uma desgraça. Então estava o pai do Dodi Fayer, que era o dono do Ritz e das galerias, dessa coisa. Mas eu nunca conheço caras de ninguém e cumprimento às vezes numa festa a mesma pessoa 2 vezes, é uma desgraça. E então, à saída do hotel, a gente ia uns artistas todos a sair e eu ia atrás e vejo o Hugh Grant a dizer: oh, it's a very nice hotel. E eu chego para o homem também: it's a very nice hotel. Disse a mesma coisa. Pensei que era o porteiro. Era o dono daquela treta toda. Para terminar, a segunda pergunta interessantíssima que eu tenho para lhe fazer. Modéstia à parte. O Carlos disse certa vez que é capaz de correr o país à procura do melhor croquete. Já o encontrou? Não. E mesmo que tivesse encontrado, nunca o diria num lugar que pode estar a ser ouvido por alguém. Pode ser que alguém esteja para neste estragar momento o mistério, não? E podem estar neste momento a fazer o croquete de que eu ando à procura. E que pratos é que não podem faltar na mesa do Carlos? Os que me fazem bem ou os que me apetece comer? Pratos que não possam faltar à minha mesa. Olha, manteiga dos Açores, queijo. Não sou regionalista, pode ser de qualquer parte do mundo, mas eu, aliás, quando vim estudar para Lisboa, era conhecido queijo da ilha, só falava em queijo. Portanto, então, pão, manteiga e queijo nunca pode faltar. Se puder comer um peixinho grelhado, também como. Ainda por cima estou a ser ouvido. Isto tem que ter algum ar pedagógico, não é? Um peixinho grelhado, não comam só coisas com molhos de manteiga, que é o que eu gosto. Enfim, eu gosto de toda a comida quando é bem feitinha. E quanto ao gin tónico, o melhor é mesmo do Peter Café Sport? É muito bom. Ainda não sei. Mas continuo. Começou um homem defensor da utopia, senão não tinha levado a vida que levei. Continuo à procura do gin melhor que o do Peter. Que é para acompanhar com o croquete. Com o croquete, no mesmo dia. Então, se for na mesma unidade hoteleira ou de restaurante, melhor. Rapaz Ego foi o convidado de um episódio especial do podcast do Grupo Empresa O Futuro do Futuro, gravado ao vivo no Nós Alive. O músico português de 35 anos foi questionado sobre o uso da inteligência artificial na música, tendo dito, em conversa com Pedro Miguel Coelho e ao lado da também convidada Paula Cunha, socióloga e administradora da Sociedade Portuguesa de Autores, que só porque dá para fazer e só por ser fácil de fazer, não significa que se deva fazer. A máquina pode-nos fazer sentir coisas, mas não cria comunidade, continuou. O Carlos foi membro da direção da SPA, presidente da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Músicos, gente que mais que os ouvintes serão os mais afetados pela predominância da inteligência artificial na criação de música. Como é que se protegem os direitos dos autores, tendo em conta a IA? O meu receio é que essa proteção, a certa altura, o grande público começa a criar um ouvido de tal maneira não seletivo ou não exigente que de repente começa a gostar
tanto de uma canção feita pela inteligência artificial como de uma canção de autor. Claro que haverá sempre quem distinga. Eu dou o exemplo que este ano fiz parte do júri da Grande Marcha de Lisboa. Eram 49 candidaturas, não houve problema porque a canção que venceu, o júri estava todo de acordo, era de facto uma grande marcha. Mas apareceram lá 7 ou 8, o regulamento é omisso, não podiam ser excluídas por isso. Mas nós percebemos que eram iguais. A melodia era diferente, o arranjo era diferente, era tudo ligeiramente diferente, mas a voz era a mesma, o break da bateria entrava no compasso novo, era igual. Há ali trabalho de inteligência artificial. Agora, como é que depois se começa a detectar o que é e o que não é? Não é fácil e pode ser perigoso porque, por exemplo, uma sociedade de autores vive dos direitos de autor e se começa a ser mais consumida obras, começam a ser consumidas obras feitas por inteligência artificial mais do que as outras, não entra valor. A verdade é que estes programas de inteligência artificial vão buscar a música já feita, ou seja, aprendem através dos arquivos daquilo que já foi feito. Ainda outro dia o Paul McCartney, quando ouviu aquela versão do John Lennon a cantar feita por inteligência artificial, ele disse: "This is John." Ele próprio disse: eu reconheceria aqui a voz dele. E nós, quando começámos esta conversa, a inteligência artificial estava muito desenvolvida, mas neste momento, uma hora depois, já está mais. Já entraram milhões de informações que não há, eles não querem saber se está escrito em árabe, inglês, francês, aqui entra tudo. E depois, quando eu uso um chat grátis, imagino quem tem acesso a usar o pago e com muito mais qualidade. A palavra qualidade é muito dúbia. Como é que será? Já aparecem autores de canções feitas e há os programadores a dizer: não, nós somos autores, queremos receber direitos. Se calhar não me agrada muito. Está na altura de pôr aqui um travão na coisa, não é? Tem que ser legislado. E não servem de nada os autores andar preocupados e a lutar para que. Mas a solução tem que vir dos parlamentos europeus, do governo. Tem que haver alguém que ponha a mão nisto. Arranca esta sexta-feira na Praia do Aterro, em Lessa da Palmeira, uma nova edição do Meu Marés, que este ano reúne nomes como The Weasel, com Mestre Rui Macena, Dialema, Seal, James, Diogo Pissarra, Ozuna, entre outros. Noutra praia, do Relógio, na Figueira da Foz, Sting irá dar um concerto único, celebrando os maiores êxitos da sua carreira com o espetáculo Sting 3.0. Também esta sexta-feira inicia-se em Porto Covo uma nova edição do Festival Músicas do Mundo, que se estende até dia 25 e conta com artistas como Bruno Pernadas, Julian Marley, The Caveman ou Conono No. 1. Anitta atua este sábado, 18 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, e os Bell & Sebastian sobem ao palco do Coliseu dos Recreios a 21 de julho para celebrar os 30 anos de If You're Feeling Sinister, o seu segundo álbum. Depois do Teatro Miquelense, em que palcos é que poderemos ver o Carlos? Antes ainda de ir para o Teatro Miquelense, no dia 16, será a Wedding Party, a Wedding Concert, em que eu vou estrear com a minha mulher as trovas antigas. E depois, como muitos dos que vão aparecer nesta festa são amigos, eu prevejo que a seguir vão atuar vários que vão ao palco também atuar e fazer um bocado do concerto. A Inês, a minha filha que vive em Madrid, traz um artista espanhol que sabe que eu gosto e que anda escondida com ele para que eu não saiba, seja surpresa. Portanto, antes de ir a São Miguel ainda muita coisa vai haver. Depois é continuar a trabalhar com o trio de jazz com quem trabalho, fazer concertos à viola também, cantar poetas e continuar a ser solidário. Vai haver em outubro uma festa de apoio a abrigo, que é uma organização de apoio a crianças que tiveram menos sorte do que eu e dos meus filhos. E ando na vida bem, felizmente, e aprendi com os craques, Afonso e Paredes e Zecas e outros,
que devemos deitar com a consciência tranquila e acordar de costas direitas. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Carlos Alberto Muniz por ter juntado a nós. Meu nome é Paulo André Cecílio. Sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. O Carlos, esteja à vontade. Devia ter trazido a viola. Também dava, sim. Vou tentar dizer um poema de Natália Correia, que uma vez me disse: não me chamem poetisa, eu sou um poeta, o poeta não tem sexo. E canto de Natália Correia e dizer, não vai ser fácil, mas vou tentar. Ai, madrugada pálida e sombria em que deixei a terra de meus pais, e aquele adeus que a voz do mar trazia de um lenço branco a acenar no cais. O meu veleiro era de espuma fria, levava o fervor dos vendavais. À passagem gritavam-me, onde vais? Mas só o meu veleiro respondia. Cruzei o mar em direções diferentes, por quantas terras fui, por quantas gentes, nessa longa viagem que não finda. Só uma estrada resta, mais nenhuma, na ilha que o passado envolve em bruma, um lenço branco me acena ainda. Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone.